O Brasil está estarrecido com as notícias de caso de exploração, tráfico e desaparecimento de menores na Ilha do Marajó, região que fica a poucos minutos da capital do estado do Pará, Belém. O caso veio à tona através de uma denúncia feita em forma de música, em um concurso de cantores gospel aqui, da plataforma do YouTube. Mas, apesar do escândalo recente, as acusações sobre estes crimes já são antigas, apesar de aparentemente nada ter sido feito a respeito até hoje. Nesse vídeo, vamos explicar para você o que realmente está acontecendo, mostrar quais foram as evidências coletadas até então e qual desfecho podemos esperar para uma situação tão grave que beira a crise humanitária. O caso viralizou a partir do dia 15 de fevereiro, quando a cantora Aimee entoou uma música autoral chamada Evangelho de Fariseus, no programa Dom Reality, uma competição do universo gospel que é transmitida pela internet. Com versos fortes, mas sensíveis, a jovem fez uma dura crítica social que abarcou não só o caso de exploração de pessoas, mas a ganância humana como um todo, que destrói o meio onde vive sem se preocupar com o próximo ou com o próprio futuro. A apresentação emocionou os jurados, não só pela beleza da performance, mas pelas duras informações trazidas por aquela letra. Muitos dos que estavam ali para avaliar a apresentação também são engajados em causas sociais e humanitárias, e se lembraram de seus trabalhos que visam combater esse tipo de atitude deplorável. Mas a repercussão não ficou apenas nos estúdios do reality show. O desempenho de Aimee viralizou logo que caiu nas redes sociais e provocou comoção entre artistas, influencers e do público de forma geral. A composição retrata a situação de forma direta, citando a ilha e as atrocidades que acontecem por lá, como podemos ver no trecho que diz: enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Aimee explica que tudo isso a impacta profundamente, pois acontece bem próximo a ela, que é natural de Belém. A cantora relata como é difícil saber de tudo isso, poder observar enquanto tudo acontece, mas se sentir impotente por não poder fazer nada a respeito, ao menos de forma direta, pois foi sua apresentação que escancarou a situação para o país e coloca em xeque a apatia da população brasileira diante desta calamidade pública. Como se trata de um programa de cunho religioso, é questionado o papel do cristão em casos como este, mas não é possível eximir a responsabilidade da sociedade civil de forma geral, e especialmente do poder público, que com certeza será chamado para prestar contas sobre a denúncia. Apesar de ser uma área forte no turismo, a região do Marajó possui um dos piores índices de desenvolvimento humano, o IDH, do país. Este indicador coleta dados e fornece informações sobre expectativa de vida, nível de escolaridade, renda per capita, acesso às políticas públicas e direitos básicos. O índice mais baixo do Brasil é o de Melgaço, uma ilha do arquipélago do Marajó. Ele mede apenas 0,418 na escala, apenas a metade em relação ao município que está na melhor posição. Isso, é claro, corrobora para que a região tenha um nível elevado de fragilidade social, o que coloca a todos, mas especialmente as crianças, em risco. As denúncias apontam para casos de exploração sexual, muitas vezes em troca de valores irrisórios ou mesmo insumos básicos, como alimentos ou combustível. Tráfico de pessoas e desaparecimentos que poderiam estar ligados a máfias de contrabando de órgãos. Gente, órgãos humanos. É muito mais grave do que podemos imaginar. Mas o pior de tudo é que isso não é novidade. Grande parte das pessoas está sabendo disso agora, através destas denúncias recentes que estão causando comoção nacional. No entanto, existem registros e acusações anteriores que, infelizmente, não alcançaram os holofotes ou foram silenciados antes que pudessem gerar consequências aos envolvidos.
Vamos conhecer este histórico tenebroso. Em 2020, a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que existiam casos assim na região enquanto participava de um culto evangélico na cidade de Goiânia, capital de Goiás. Na época, ela relatou as atrocidades e afirmou que tinha provas, como imagens, que comprovariam a denúncia. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados. A sua fala gerou certa repercussão e chegou até o Ministério Público Federal, que pediu mais informações e as possíveis provas para que pudesse cuidar do caso. No entanto, ao prestar depoimento ao órgão, a ministra disse que não seria possível apresentar as evidências e que suas denúncias foram baseadas em relatos que ela teria ouvido na rua. Como se trata de algo extremamente grave, o caso foi tratado como uma forma de causar sensacionalismo e possivelmente espalhar fake news. As informações errôneas que podem prejudicar pessoas, instituições ou a transmissão de conhecimento verdadeiro. Mas, infelizmente, existem registros anteriores a isso. As primeiras informações que relatam atrocidades como estas em Marajó remontam a 2006 e foram feitas pelo bispo emérito da região, Monsenhor Dom José Luiz Ascona, que apresentou uma denúncia formal ao governo e à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial na Câmara dos Deputados. Na época, a delação falava sobre casos de adolescentes e crianças que estavam sendo explorados em Portel, no Pará, e também em Marajó. O presidente da comissão chegou a viajar para o Pará, apurou as denúncias, coletou depoimentos, averiguou os indícios e montou um relatório contando tudo que pôde ser levantado durante a viagem. Entre os relatos das vítimas estavam denúncias de que 2 vereadores locais faziam parte do esquema e eles próprios cometiam alguns desses crimes hediondos. Os fatos foram levados ao Conselho Tutelar, mas, aparentemente, não geraram muita comoção, muito menos consequências para os envolvidos. E isso já tem pelo menos 18 anos. Mas há mais ou menos 3 décadas que o bispo Dom José Luiz denuncia as mazelas e os crimes cometidos contra as crianças do arquipélago. Ele foi fundamental para a instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa do Pará e no Congresso Nacional, em 2009 e 2010. Em 2015, novamente o religioso chamou a atenção para o caso, mostrando que muitas vezes as crianças se ofereciam nos barcos de turistas para prestar os serviços sórdidos, inclusive com o consentimento das famílias. Mas apesar de ter ganhado repercussão nacional, aparentemente as atrocidades não cessaram. Em 2023, o bispo chegou a receber um pedido da representação diplomática do Vaticano no Brasil para deixar a região. Mas a decisão foi revogada depois de uma onda de protesto dos moradores que enxergam nele uma esperança de mudança ou um alívio por ter alguém com eles, que não se cale diante da desumanidade praticada ali. A situação também foi denunciada em 2019, através de uma reportagem da Agência Pública, uma agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos. Eles entrevistaram a irmã Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, uma freira, que, assim como o bispo Dom Luiz, se dedica a combater casos de exploração e violência infantil. A consagrada contou que já ouviu diversos relatos e sabe que isso acontece de forma sistemática e há muito tempo. O cenário da violência sexual no estado do Pará, ele é assustador. Em seu depoimento, ela conta que conhece meninas de 18 anos que são exploradas desde os 5, em troca de comida ou pouco dinheiro para se manter, e que sonham em se casar ou encontrar outro meio para se libertar dessa situação. Ou seja, provas, denúncias, relatos e reportagens não faltam. Tudo apontando para um mesmo ponto. Uma conjuntura extremamente grave, desumana, que fere não apenas as pessoas que estão sendo afetadas, mas a nossa humanidade. Se não faltam evidências, é preciso investigar o que mantém essa estrutura e minar
tudo que está por trás desses atos, sem deixar vestígios. As crianças com 5 anos, quando elas veem um barco vindo de fora com turistas, Marajó é muito turístico. As criancinhas saem numa canoa, 6, 7 anos, e elas se prostituem dentro do barco por R$5. Nessa nova oportunidade iniciada por Ainê e endossada por influencers e celebridades como Rafa Kalimann, Taíla Ayala, GK, Luísa Sonza, Ludmilla, Gabi Martins, MC Daniel, esperamos que as denúncias cheguem onde seja necessário e que essas crianças não caiam no esquecimento novamente. Vamos dispor dessas novas ferramentas que nós temos para mudar o destino dessas pessoas. Caso você seja da região e tenha informações que possam ajudar, procure as autoridades locais. Além disso, todos podem denunciar situações de violação de direitos humanos, discando o número 100 de qualquer aparelho de telefone. Eu fico por aqui. Até a próxima.